Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sua família. Um bom dia, ou boa tarde, né? Ou boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Para mim aqui um bom dia. Estou aqui no meio da natureza, no meio do quintal e descansando, né? E refletindo aqui um pouquinho sobre as coisas de Deus. Tem alguém fazendo obra aí, uma barulheira danada de furadeira, maquita, enfim, né? Faz parte. Mas é isso. Refletindo aqui um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos e como isso fala com a gente, né? Uma passagem que eu particularmente não me canso. Já ouvi várias pregações, volta e meia a gente se esbarra com essa passagem e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é viva, né? Ela está sempre nos apontando, nos mostrando alguma coisa, transformando alguma coisa em nós. Porque, irmão, se a palavra de Deus que você ouve, ela não transforma a sua vida, você simplesmente ouve, você é como aquele exemplo que Jesus dá, né? Daqueles que praticam e não praticam. É o homem prudente e o homem prudente que constrói sua casa sobre a areia, o imprudente no caso, porque ele ouve e não pratica as palavras de Deus. O prudente não. É o que ouve, guarda no seu coração e põe em prática no seu dia a dia. Esse é considerado o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ainda falando então de Nicodemos, Nicodemos era membro do Sinédrio, doutor da lei, conhecia as escrituras, era um fariseu, e ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi com Jesus à noite? Para não ser visto, porque ele tinha, né, uma aparência a manter, tinha um status a manter. E Jesus sabia disso, e Jesus aceita se encontrar com Nicodemos. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu acho interessante que a primeira informação que Jesus dá para ele, ó, Nicodemos, você sabe das escrituras e tal, mas você já nasceu de novo? É necessário você nascer de novo. E isso espanta Nicodemos. E a gente, aquela clássica pergunta que Nicodemos faz, né? Mas, Senhor, porventura poderia eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala, não, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala nascer da água, Jesus já estava sinalizando o batismo, que é necessário para todos aqueles que confessam, que falam que foram alcançados, que agora entendem, né, o processo da salvação da cruz. É necessário o batismo, simbolizando o quê? A morte do velho homem para o ressurgimento de um novo. A morte da velha criatura para o ressurgimento de uma nova criatura. Esse é o simbolismo do batismo. E todo aquele que é nascido da água e do Espírito, como Jesus fala para Nicodemos, ele é como o vento, né? Você ouve o vento, você sente batendo em você, mas você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, porque assim são as coisas do Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não é guiado por suas próprias vontades, pelos seus achismos carnais, pelos os seus anseios materiais. Esse é o nascido do Espírito. E isso não tem a ver com idade de igreja, ministério, se você é presbítero, é diácono, ou se você tem 20, 30 anos de igreja. Tem gente que tem isso tudo e ainda não é nascido do Espírito, ainda realmente não nasceu ainda do Espírito, ainda não é guiado pelo Espírito, porque isso é um processo. Então é a maturidade, né, que é alcançada não exatamente com o tempo de igreja, mas com o tempo que você gasta com Cristo, com a transformação que você se permite, né, sofrer mediante a exposição da palavra. Engraçado que Paulo vai falar um pouco sobre isso, quando vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, se eu não me engano, quando ele vai falar para os irmãos, olha, eu queria falar com vocês como adultos já, mas não dá, vocês ainda são carnais. O tempo que vocês têm aí, essa igreja tem, vocês eram para ser adultos, mas eu estou vendo que tem que tratar vocês como criança ainda, dar leitinho, porque vocês ainda não são maduros. E tem crente que é a famosa síndrome do Peter Pan, não cresce nunca, né? Sempre um menino na fé, sempre birrento, sempre julgando os outros pela aparência, pelo comer, pelo vestir, sempre preocupado, né, em demonstrar uma aparência de espiritualidade que não tem. E às vezes são pessoas que têm até uma profundidade de conhecer a palavra, mas é uma profundidade rasa, né, de prato de sopa, porque quem realmente tem profundidade na palavra, ele é alcançado e se transforma e se molda por essa palavra. Que se a palavra não tem um efeito transformador, se a palavra não tem um efeito de mudar o nosso caráter, ou de nos confrontar e nos fazer mudar, então não tem serventia.
Então a palavra de hoje é isso, né? É a mudança, a metanoia, o crescimento espiritual, nascer de novo. É isso. Deus abençoe demais a sua vida. Gente, ore por mim que eu vou estar orando por vocês. Beijo no coração, que Deus abençoe demais a vida de vocês.